Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, meus amigos, nós estamos começando com muita alegria o programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil que tem o propósito de levar ao seu coração, toda semana, uma mensagem de esperança, de fé e de salvação. Muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe profundamente o seu coração. Eu tenho uma mensagem preciosa para você. Fique aí, eu já estou de volta para compartilhá-la com você. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Eu quero tratar então com você sobre o tema A Soberana Graça de Deus e vou basear esta mensagem no livro de Gênesis, capítulo 32, versos 28 a 30. Vamos ouvir a leitura do texto. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. A aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. A Bíblia fala do patriarca Jacó. Jacó era neto de crente, filho de crente, mas ele ainda não era crente. Seu avô Abraão, seu pai Isaque eram homens de Deus, mas Jacó ainda não tinha tido uma experiência pessoal com o Deus de seus pais. Ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai e teve que sair de casa às pressas para não ser assassinado pelo seu próprio irmão Esaú. Às vezes pensamos que ele era um adolescente nessa época, mas não. Ele tinha 71 anos de idade quando ele precisou fugir de casa. E ele foge de casa para a terra de Padã Arã e fica lá 20 anos. Volta aos 91 com família constituída. Então, aos 108 anos, seu filho José, com 17 anos, vai para o Egito. 22 anos depois, diz a Bíblia que José se torna governador do Egito e Jacó, a essas alturas, tem 130 anos. Jacó fica no Egito 17 anos e morre aos 147 anos. A vida desse patriarca pode ser dividida em 3 fases importantíssimas. A primeira delas é quando ele sai de casa, aos 71 anos. E ele tem à noite, uma experiência tremenda, porque ele pegou uma pedra para fazê-la seu travesseiro. E ali Deus se revelou a ele num sonho. E ele viu uma escada que ligava a terra aos céus, e os anjos de Deus desciam e subiam por esta escada. E ali Deus fez promessas para ele, de abençoá-lo, de alargar
as fronteiras da sua vida, dando-lhe uma descendência numerosa, de guardá-lo e protegê-lo, e de trazê-lo de volta àquela terra a qual Deus prometera conceder a ele. Mas Deus se revelou a Jacó ali como Deus de Abraão, como Deus de Isaque, mas não como seu Deus pessoal. Ali em Betel, Jacó conhecia Deus apenas como Deus de seus pais. Deus fez promessas, Deus abençoou, Deus protegeu. Mas Jacó diz para Deus o seguinte: se tu me abençoares, dando-me pão, dando-me roupa, dando-me proteção para que eu volte, tu serás o meu Deus. Até então, aos 71 anos de idade, Jacó não conhecia Deus como Deus da sua vida, como Deus da sua experiência, apenas como Deus de seus pais. Talvez você que esteja me assistindo tem seu avô, tem seu pai comprometido com Deus, você conhece Deus, de ouvir falar, você foi criado num berço cristão, você ouviu mensagens cristãs, mas você ainda também não tem uma experiência pessoal com Deus. Talvez hoje você precisa conhecer não apenas o Deus de seus pais, mas o Deus da sua vida. Passaram-se 20 anos em Padã Arã. Jacó constitui família, Jacó se enriquece. 20 anos depois, aos 91 anos, ele volta para sua terra, por orientação de Deus. E ele está agora atravessando o val de Jaboque, com muito medo de seu irmão Esaú. E diz a Bíblia que ali naquele val, Deus aparece para ele de novo e luta com ele. Deus trava uma guerra, uma batalha com ele. E Jacó não quer ceder. Mede força com força, poder com poder, destreza com destreza. Então Deus toca-lhe na articulação da coxa, deixa-o aleijado. E Jacó então agarra-se ao Senhor e diz: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? Há 20 anos Isaque fez essa pergunta para ele. Jacó respondeu: eu sou Esaú. Ele mentiu. Mas agora Jacó não mente mais e responde: eu me chamo Jacó. Aquilo não era apenas uma resposta, aquilo era uma confissão. Eu me chamo enganador, eu me chamo trapaceiro. E então, nesse momento, Deus muda a vida dele. Diz: você vai chamar a partir de hoje Israel, porque como príncipe você lutou com homens e com Deus e você prevaleceu. E a Bíblia diz que ali em Peniel, Jacó viu a Deus face a face e a sua vida foi salva. Hoje você pode passar desta linha de Betel para Peniel e conhecer a Deus não apenas como Deus de seus pais, mas como Deus da sua salvação. Deus escolheu Jacó soberanamente. Deus amou Jacó incondicionalmente. Deus salvou Jacó soberanamente. Mas há uma terceira fase na vida deste homem. Agora, em vez de subir para Betel, ele vai para Siquém. E lá em Siquém diz a Bíblia que a sua filha Diná é desonrada pelo príncipe daquela terra. Os irmãos de Diná, Simeão e Levi, revoltados com esta cena, depois de uma aliança feita entre esses dois povos, depois que eles haviam se circuncidado, entram na cidade e matam o rapaz, matam o seu pai, matam os homens daquela vida, promovem uma grande chacina. E Jacó está desesperado, porque ele sabe que não pode escapar daqueles povos vingativos. E então Deus aparece para ele de novo e diz: suba para Betel, tira os ídolos, limpa as vestes, limpa as mãos, suba para Betel e lá você vai me levantar um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia do seu irmão, o Deus que socorreu você no dia da sua angústia. Jacó então conclama os seus filhos a limparem as suas vestes, a limparem as suas mãos, a deixarem para trás os seus ídolos, e subiu para Betel. Quando ele sobe para Betel, ele levanta ali um altar e dá o nome naquele altar, El Betel, porque agora ele não conhecia apenas o Deus de seus pais, não apenas o Deus da sua salvação,
Agora ele conhecia o Deus da casa de Deus, o Deus da restauração. El Betel também significa eu te abençoo outra vez. Ainda que você tenha caído, fracassado, ainda que você tenha resvalado os seus pés e uma tragédia tenha desabado sobre a sua vida e sobre a sua família, Deus pode botar você de pé outra vez. Deus pode abençoar você outra vez. Você pode recomeçar uma nova caminhada com Deus. A vida de Jacó pode ser resumida nessas 3 experiências. Em Betel, ele conhecia o Deus de seus pais. Em Peniel, ele conheceu o Deus da sua salvação. Em El Betel, ele conheceu o Deus da sua restauração. Não basta você conhecer apenas o Deus de seus pais. Você precisa conhecer o Deus da sua vida. Mas depois de salvo, se você passou por uma experiência difícil, de queda, de deslize, saiba que Deus é o Deus da restauração. E Ele agora mesmo pode restaurar a sua alma e dizer para você, eu te abençoo outra vez. Eu quero orar por você. Onde você está? Ore comigo. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que sejam salvos e também conheçam a Ti como Deus da restauração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de nós finalizarmos o programa Verdade e Vida de hoje, nós queremos expressar a nossa gratidão em você permitir com que nós adentremos ao seu lar e compartilhemos a palavra de Deus. Um agradecimento a você que já frequenta alguma igreja evangélica, obrigado pelo seu apoio, a você que ainda não frequenta nenhuma igreja evangélica, mas que também gosta, é simpatizante ao nosso programa. Enfim, a todos vocês a nossa gratidão em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós gostaríamos que você frequentasse uma igreja mais perto da sua casa, onde a palavra de Deus é lida, ensinada. Isso fará muito bem a você e a toda a sua família. No programa de hoje nós ouvimos essa mensagem do pastor Hernandes, uma mensagem que nos lembra lá o Velho Testamento, onde Deus, na sua infinita graça e misericórdia, se encontra e restaura a vida das pessoas, assim como Ele fez com Jacó, Ele vai fazer conosco. Uma mensagem edificante. Se você acha importante esse programa, então venha ser parceiro conosco, parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Você entra em contato conosco de segunda a sexta, no horário comercial, ligando para o número 0800 119 105. 0800 119 105. Você não paga nada por essa ligação. Diga, eu quero ser parceiro em missão do programa Verdade e Vida. E nós enviaremos para você, como sinal de gratidão, esse livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. E desde já nós agradecemos muito por você ser um parceiro em missão. Louvamos a Deus pela sua vida e também, pastor Hernandes, louvamos a Deus pela sua vida. Muito obrigado, irmão. Uma mensagem edificante. Amém. Que mostra como que Deus é atencioso, né? Alcançando a pessoa e mudando a história das pessoas. É verdade. Muito bom. Muito obrigado, Mota. Nós estamos, então, encerrando este programa, o programa Verdade e Vida, este programa que toda semana traz ao seu coração a palavra de esperança e de salvação. E se Deus nos permitir, no próximo domingo, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta para trazer mais uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Um grande abraço e até lá.